Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Livro do profeta Amós, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Ouvi essa palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha nos dando sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, após a primeira parte do livro, onde todos os avisos proféticos são feitos, agora Deus começa a se dirigir diretamente a Israel. E no versículo 1, ele fala, aos filhos de Israel que eu tirei do Egito. E aí no versículo 2, que é a parte que mais nos interessa no trecho, eu vou reler. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. O que Deus está falando aqui? Israel é o povo eleito do Senhor, da antiga aliança. O que é importante aqui? Primeira coisa que você tem que entender. Porque Deus elegeu, Deus escolheu esse povo, ele tem o direito de disciplinar. Não foram comprados, não foram povo adquirido para Deus, escolhido entre as nações. Então quem cuida deles a partir dali é Deus. Havia uma aliança, a aliança mosaica. Eles quebraram a aliança. Deus tinha o direito de disciplinar. Agora no versículo tem uma palavrinha muito importante para a gente entender a salvação. No versículo 2 está lá: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Esse verbo conhecer, no hebraico, é o mesmo verbo que Adão conheceu Eva. É o mesmo verbo que o marido conhece a mulher. É o verbo de intimidade, de relação sexual. Nós somos a esposa do Cordeiro. Lembra, Cristo e a sua esposa, a igreja, representando o casamento entre homem e mulher. Por que isso é importante? Não quer dizer que Deus ficou olhando pela terra. Vai ser aquele ali. Não, Deus, quando separou Israel, chamou para um relacionamento profundo. Da mesma maneira que no Novo Testamento, no grego, Romanos 8 fala o seguinte: os que de antemão conheceu, a estes predestinou, aos que predestinou chamou, aos que chamou justificou, e a esses glorificou. O verbo conhecer ali no grego é a mesma coisa. Conhecer marido e mulher. Não é saber de antemão. É chamar para um relacionamento íntimo. Por que isso é importante? Algumas pessoas, elas questionam a doutrina bíblica da eleição. De que Deus elegeu a igreja, Deus elegeu indivíduos e não elegeu outros. Isso é claro, na Bíblia nós já estudamos junto. Só que no Antigo Testamento, Deus faz a mesma coisa. Deus podia ter elegido os índios brasileiros, se ele quisesse. Deus podia ter elegido os índios venezuelanos. Ele podia ter elegido os chineses. Ele podia ter elegido os australianos, aborígenes. Ele podia fazer isso, se revelar. Veja, Abraão foi atrás de Deus, ou Deus foi atrás de Abraão? Deus foi atrás de Abraão. Quem se revelou a Abraão foi Deus, porque Abraão era um idólatra.
nem sabia que existia o Deus de Israel. Então o que acontece? No Antigo Testamento funciona da mesma maneira. Deus elegeu um povo. Como a gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas, a gente sabe que foi por sua graça. Por quê? Porque no Antigo Testamento, qualquer um que cresce no descendente da mulher que ia pisar na cabeça da serpente, seria salvo. Lembra lá na saída do Éden? Levantarei, do teu descendente esmagará a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Como que era a salvação do Antigo Testamento? A salvação do Antigo Testamento era a fé no Messias, o descendente que iria vir e pisar a cabeça da serpente. Mas, pastor, teve gente salva fora do povo judeu? Vou te dar um exemplo, que é citado em Hebreus e é citado em Gênesis, capítulo 14. O sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Melquisedeque não era judeu. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Jetro, sogro de Moisés, não era judeu. Mas ele era midianita e era filho, descendente do segundo casamento de Moisés com Quetura. E ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Porque a salvação na antiga aliança, ela não é por seguir a lei de Moisés, não existe isso. Lembra que Paulo fala que a lei não pode salvar? A lei é apenas um tutor para trazer até Cristo. Sabe, para guiar a pessoa. A salvação no Antigo Testamento é pela fé no descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, eu não tenho que ter problema com a doutrina da eleição. Vou discutir com Deus, por que você escolheu Israel? Tinha que escolher os corintianos, a Gaviões da Fiel. Entendeu? Você vai discutir com Deus? Não, por que o senhor escolheu a igreja? Você está maluco? Como escolher a igreja? Percebe o que as pessoas estão falando? A Bíblia não está preocupada com o que nós achamos. A Bíblia está preocupada em informar, falando, olha, eu escolhi Israel. E eu escolhi a igreja. Os dois são formados por indivíduos que eu escolhi. Para ser meu povo. Acabou. Simples assim. Ah, Senhor, não sei. Faz o seguinte, quando você for para a glória, você pergunta os detalhes para Deus. Ele é Deus. Se ele quiser te responder, ele responde. Senão ele vai falar, filho, eu não vou falar. Quer ir embora? Quer ir lá para baixo? A gente não sabe nem se o inferno é lá embaixo, né? Amém? Então vamos seguir. Versículo 3. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Gente, esse versículo é um dos versículos mais mal usados na Bíblia. O que o pessoal faz? Por exemplo, quem vai ser o bode? O João, o irmão João vai ser o bode. O irmão João resolve sair aqui da igreja e está meio falando mal de mim, não está concordando com as coisas da igreja, acha que colocaram chiclete de bola na mesa da Santa Ceia, sabe, não está contente, resolve ir embora. Aí você pergunta, João, por que você vai embora? O que ele vai usar? Versículo clássico. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Aí o outro irmão quer se separar. Só que a Bíblia fala que o que Deus uniu não separe o homem. Apenas em caso de relação sexual ilícita e em caso de abandono. Aí ele fala, não, mas está escrito lá, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então esse versículo é usado quando a pessoa quer justificar qualquer desavença, ela corre nesse versículo. Mas o que esse versículo está querendo dizer é o seguinte,
Andar os dois juntos é a aliança de Moisés. E Deus está querendo dizer que Israel traiu a aliança. É esse o contexto. Não pode ser usado para mais nada. Quanta besteira eu já vi nesses quase 24 anos de salvo em cima do andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Os maiores absurdos da igreja foram feitos em cima desse versículo. E a interpretação é bem simples. Havia a aliança de Moisés. Israel traiu. Acabou. O que Deus fala? Então você não vai mais andar junto de mim. Porque você traiu a aliança. Olha que interessante a coerência do raciocínio. Quando um dos cônjuges comete adultério, ele está traindo a aliança. Pode perdoar? Pode perdoar. Mas a pessoa também pode falar, você traiu a aliança. E eu não consigo conviver com isso. Está perdoado, mas para estar casado não dá. Entendeu? Então eu não posso tirar texto do contexto. Irmão, por que você está querendo, sair da igreja? Ó, falar uma coisa para você, porque eu sou pecador e todo mundo lá dentro é pecador. E pecador com pecador, chega uma hora, um vai dar uma saída, outro vai para um lado, outro vai para o outro, porque é tudo pecador. Amém? Vamos seguir. Versículo 4. Agora, deixa eu dar uma explicação do que vai acontecer aqui. Aqui vai começar uma espécie de um poema, onde o profeta Amós, inspirado, começa a fazer perguntas que ele já tem a resposta. E todas as respostas aqui são não. Vocês vão ver que é um poeminha, coisas do interior, coisas de vida do mato. É bem legal o que ele faz aqui, ó, versículo 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha a presa. Faz uma pausa. Gente, o leão nunca ruge, senão a presa foge. Só que quando ele identifica a presa, ele está em condição de pegá-la, ele dá aquele rugido forte. Para quê? Para que a presa saia correndo e ele consiga capturar ela. Então ele só ruge quando tem a presa. Aí continua. Levantará o leãozinho do seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado. O que acontece? O leão adulto caçava e ele comia. Só que se tivesse filhotes, após ele comer, ele levava o resto da presa para os filhotes comerem. Assim que o filhote ouvia o barulho, o filhote levantava da toca, o leão jovem, para comer. Então qual que é a pergunta aqui? O leãozinho se levanta se não tiver comida? Resposta qual que é? Não. De novo. Versículo 5. Cairá a ave do laço em terra, se não ouvir armadilha para ela? Isso aqui é bem simples. Veja, para você pegar uma ave do laço, você precisa armar armadilha. Mais uma resposta. Não. Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? A armadilha desarma sem que alguém pise nela? Não. Para ele levantar, ele tem que levantar puxando alguma coisa. Tá vendo que são perguntas retóricas? Coisa de vida rural. Quem morou no mato sabe tudo isso aqui. Versículo 6. Tocar-se-á trombeta na cidade e o povo não estremecerá? O que está falando aqui? A trombeta era a trombeta de aviso. Quando o atalaia tocava a trombeta, o povo sabia, estamos sendo atacados. Imediatamente o povo estremecia. Qual é a resposta? Não. E aí a última, sucederá algum mal da cidade sem que o Senhor tenha feito? Também a resposta é não. Gente, essa questão do mal, você precisa tomar cuidado com essa palavra. Mal aqui é juízo. O livro do profeta Isaías fala que Deus traz o mal. Esse mal é o juízo. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é luz e nele não habita treva alguma.
A Bíblia nos ensina que Deus criou seres perfeitos, porém com capacidade de fazer o mal. Primeiramente Lúcifer, depois os anjos caídos, e depois o ser humano, Adão e Eva. Mas não foi Deus que fez o mal de Lúcifer, não foi Deus que fez o mal dos anjos caídos, não foi Deus que fez o mal nem de Adão e Eva, porque ele é luz. Nele não habita treva nenhuma. Então todas as vezes que você vê na Bíblia, Deus trouxe o mal, lembra? Juízo. O que ele usa? Simplesmente o coração dos homens. Ele atrai e o homem cumpre aquilo que ele quer que seja cumprido. Um exemplo de um mal que Deus trouxe. Anás, Caifás, Pôncio Pilatos e Herodes quiseram matar Jesus. E mataram. Por que eles fizeram isso? Porque Deus determinou. Quem foi o autor da maldade? Anás, Caifás, Herodes e Pilatos. Mas foi a vontade de Deus para o nosso resgate. Deus não precisou nada. Eu tenho uma ilustração que é muito boa. Deus apenas retira a sua mão e entrega o homem ao próprio coração. A maldade do coração do homem faz o resto. Simples assim. E cumpre a vontade de Deus. Amém? Então cuidado com essa questão, tá? Do mal. Isso é uma teologia importante de ter bem gravada. Amém? Vamos lá, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor Deus. Quem não profetizará? O que Deus está falando aqui? Antes de Deus agir, sempre ele manda profetas. Noé pregou por mais de 100 anos que havia o dilúvio. E o dilúvio veio. Outros pregadores da Bíblia, Jeremias, pregou muito tempo avisando, vão vir. O profeta Oséias pregou avisando, Deus vai destruir. O profeta Amós pregou avisando, Deus vai fazer. João Batista veio, voz que clama do deserto, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Entendeu? Então tudo que Deus vai fazer, ele usa atividade profética. Hoje eu preciso de Deus avisando profeticamente o que ele vai fazer? Não. Porque profetas como esses aqui, infalíveis, não precisa mais. Porque a Bíblia já está escrita. Se eu quero saber o que Deus vai fazer, é só ler a Bíblia. Entendeu? Porque é problemática essa questão de profeta. Agora, Deus pode levantar uma voz profética que vai redarguir, exortar e consolar pela Escritura. Ou por palavras inspiradas pelo Espírito Santo que reflitam a verdade da Escritura. Por exemplo, povo, arrependei-vos, porque o reino dos céus está no meio de vós. Acabei de ser profeta para você. Nossa, pastor, eu já sabia disso. Eu também, falei só para ficar bonito. Percebe por que não precisa de profeta? O que o pessoal fala? Quando você fala em atividade profética, o pessoal fala em adivinhação. Deus pode revelar algo que ninguém sabe? Pode. Mas isso aí é campo do milagre, é Deus, numa exceção, por motivos que a gente não sabe, ele pode revelar uma partícula. Existem testemunhos da história. Agora, o caos que virou as igrejas carismáticas, o meio neopentecostal virou um caos, é festa da profecia, todo mundo adivinha tudo.
Todo mundo vê anjo, todo mundo tem visão. É diário. O que eu acho interessante é que nem Pedro, nem João, nem os 12 apóstolos, nem Paulo, nenhum deles tinha revelação diária, nem profecia diária. Quem será que tem mais autoridade? Os apóstolos ou a igreja moderna? Não é esquisito? Por exemplo, o livro de Atos, se eu não me engano, me dá 2 visões de Paulo. 3 visões, vai. No ministério do apóstolo dos gentios. Vamos dizer que ele teve 5. Paulo deve ter se convertido em torno do ano 40, mais ou menos, 45. E viveu até 67, 68. E aí querem me convencer hoje em dia que todas as semanas, na maioria das igrejas, alguém está tendo revelação. Entendeu? Agora, a nível de exceção, se Deus o quiser fazer, Ele vai fazer de maneira precisa. Pode acontecer? Sim. Nós acreditamos que pode acontecer? Sim, mas com muita cautela. Muito cuidado. É que nem sonhos. Muito cuidado. Amém? Agora, você não vai ficar discutindo com os irmãos. Olha, irmão, não tem mais profeta hoje. Se o irmão falar, deixa o irmão falar. Nós temos que cuidar da nossa igreja aqui. Acabou, não, porque a pessoa não vai entender, ela não tem esse ensino que você está tendo. Sabe? Não vale a pena, é só desgaste. Amém? Versículo 9. Fazei ouvir isso nos palácios de Asdode e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que há grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor. Aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Até aqui. Veja que interessante. A cidade de Samaria era localizada num monte. Muito difícil de entrar. Não bastasse isso, ela era cercada de montanhas mais altas que ela. Qual que é a visão aqui? Deus está chamando 2 povos pagãos, inimigos históricos de Israel, fazendo o seguinte: olha, venham, se assentem nas altas montanhas, olhem para baixo para Samaria e vejam o que está acontecendo nela e o que vai acontecer. É como se fosse um anfiteatro. Agora, o que você tem que entender aqui? Quem derrubou Samaria foram os assírios. O que o povo antigo acreditava? Que quando um povo era destruído por outro, queria dizer que o Deus daquele povo que venceu era mais poderoso que o Deus do povo que perdeu. Na crendice daquela época, quando a Síria venceu, derrubou Samaria, o povo ia acreditar: olha, o Deus dos assírios é mais poderoso que o Deus de Israel. O que Deus faz? 30 anos antes, ele avisou: venham, e venham ver a humilhação do meu povo, e venham ver o que eu vou fazer com o meu povo, e o juízo que eu vou trazer para o meu povo. Por quê? Porque eles se entesouram, eles ganham dinheiro, roubando, e eles fazem violência, eles fazem injustiça, e eu que sou o Deus deles, estou trazendo outro povo para destruir tudo. Entenderam o que Deus está fazendo? Para que o nome dele não seja blasfemado. Quem está trazendo juízo é Deus. E através dessa passagem aqui ele mostra: olha, não é o Deus dos assírios que é melhor. Eu mandei, eu determinei, eu estou fazendo. Então vocês vêm aqui para o teatro, sentem no alto da montanha e vejam o que eu vou fazer. E olha que interessante.
tem um elemento de humilhação aí. Além do povo de Israel ser derrotado, eles estão sendo derrotados na frente dos inimigos. Deus está não só julgando, Deus está humilhando. Uma pequena aplicação aqui. Eu já vi muito crente obstinado, que não respondia aos tratamentos de Deus. Teve que passar por humilhação para aprender. Aí ele aprendeu. Isso é bíblico. Todas as vezes na Bíblia que Deus traz juízo, várias vezes ele fala, te mandarei nu, você vai ser humilhado e envergonhado diante das nações. Isso vale no Novo Testamento. Cuidado, quando Deus te corrigir, responda. Para que você não tenha que passar por uma humilhação. E as humilhações vão vir das piores formas. Não é vontade de Deus fazer isso, mas se for necessário, Ele vai fazer, porque Ele é seu Pai. Eu pergunto, se você vai dar um castigo na criança, você vai ficar chamando os vizinhos para vir ver o castigo? Não, porque o castigo não é para isso. O castigo é para corrigir a criança, não é para humilhar. Porque se você chamar os vizinhos, os amiguinhos, tudo, você vai estar humilhando a criança. É a mesma cena. Entenderam? E Deus está falando, eu trouxe. Não existe outro Deus. Amém? E aí, para provar que foi ele, vamos relembrar? 755, 760, Israel era super rica, tinha um dos melhores exércitos da região e tinha tomado um território que era maior do que o território que Salomão tinha conquistado por acordo comercial. Para quem visse essa profecia, quando ela foi dada, tinha alguma chance de cumprir? Não. Mas como diz a palavra, eu sou Deus e não há outro. Não existe outro Deus. Por isso que Deus avisa, olha que legal, o nome dele é glorificado. Amém? Vamos seguir. Uma outra coisa importante. No final do versículo 10, lê lá, entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. O que acontece? Aqui é muito interessante. O grande crime do Reino do Norte, além da idolatria, foi a avareza. E eles se tornaram muito ricos, com dinheiro roubado, com dinheiro de corrupção, com dinheiro subornado. Olha que interessante o que Deus fez. Foi essa riqueza que atraiu a destruição do exército assírio. O exército assírio ficou cercando a cidade 3 anos. Para vocês terem uma ideia, ninguém ia marchar naquela época com menos de 300 mil homens. Quanto custa sustentar 300 mil homens por mais de 1000 dias? Se cada um gastasse R$20 por dia, vezes 300 mil, já dava 6 milhões. Vezes 1000 dias. Aí eu pergunto, alguém ia gastar esse dinheiro para ter prejuízo? Vou botar 1 bilhão para ganhar 500 milhões? Alguém ia fazer isso? Não. Se o cara botou 1 bilhão, ele ia ganhar 2. Ia ganhar 1,5. Mas olha que curioso. A riqueza que eles roubaram foi o que atraiu o inimigo. Por isso que fala, mexendo aqui no portão, acho. Por isso que fala, a justiça, aliás, nos seus palácios a violência e destruição. Entendeu? Porque é eles que vão ser destruídos. Amém? Deixa eu botar um pouquinho de água aqui, que a minha garganta está pegando um pouco. É legal a mosca, é cheia de enigmas, né? Cheia de coisas que você vê.
versículo 11. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da cama, e em Damasco, num leito. Até aqui. Veja o que Deus está falando. Foi dada uma sentença de destruição. Aqui, o que ele está falando de sobrar? Versículo 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão duas pernas e um pedaço de orelha. O que é isso aqui? Os pastores, eles eram responsáveis pelo rebanho. Se um animal selvagem pegasse um do rebanho, ele tinha que provar para o dono do rebanho que o animal tinha sido pego por uma fera. Normalmente, os leões, os predadores, não comiam os pés do animal. Aí o pastor, quando percebia que subiu uma ovelha, para não ter que pagar, ele saía procurar os restos mortais da ovelha. E pegava aquele pouquinho. Porque a fera devorou tudo. O que Deus está falando? Olha, quem vai escapar de vocês é como se fosse uma orelha e duas patinhas. O resto vai ser tudo devorado. Essa figura eles entendiam muito bem. No nosso tempo eu tenho que te explicar. Mas como a gente fala aqui no Paraná, qualquer jaguara daquela época sabia. Entendeu? As figuras que a Amós está usando, olha, gente, não vai sobrar nada. É duas patinhas e uma orelha. O resto vai ser destruído. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, olha que interessante. Olha como Deus, a Bíblia é muito legal. A Bíblia é o único livro religioso do mundo que põe a sua verdade à prova, avisando antes o que vai acontecer no futuro. Nenhum outro livro religioso do mundo faz isso. 35 anos antes de cair Samaria, Deus manda um profeta para avisar. Aquele profeta registra num pergaminho, num rolo. E fica registrado que Deus falou que ia destruir a terra. No auge da nação. No maior poderio que o Reino do Norte teve. Somente um Deus Todo-Poderoso pode mostrar o futuro, porque é Ele que escreve o futuro. O futuro não está aberto. Se o futuro tivesse aberto, de repente o rei falava, não, vou me arrepender. Não quero mais. Aí Deus, pela sua misericórdia, ia perdoar. Pronto, quebrou a profecia, Deus é mentiroso. Entendeu? Agora, não me pergunte como é que Deus faz para decretar o futuro. E dentro desse futuro nós temos liberdade de escolha. Nós não temos livre-arbítrio, mas temos liberdade de escolha. Somente um Deus pode controlar bilhões de pessoas e fazer sua vontade prevalecer. Você consegue entender a magnitude do Deus Altíssimo? Quem é o Eterno? Não entra na nossa cabeça. Sempre que você vê uma profecia, lembra disso. Deus, de antemão, fala o futuro, porque Ele escreveu o futuro. Até hoje não houve uma profecia bíblica que deixou de ser cumprida. Sabe o que os céticos falam? Falam que o livro foi escrito depois que aconteceu.
Sabe o que a arqueologia prova? Em 1949, um jovem pastor estava em umas cavernas lá perto do Mar Morto, achou uns vasos de barro, dentro deles tinha várias cópias da Bíblia, que datavam o 8º século antes de Cristo. Trechos do livro de Isaías e outro texto. O texto era igualzinho, provando que a Bíblia foi escrita antes do fato acontecer. Você pode até falar que não quer crer, mas você dizer que é mentira, você está sendo ignorante. Você pode falar, eu não quero, beleza, problema é seu, eu não quero. Problema é seu. Vocês conseguem entender o quadro de Amós? No ponto mais alto da nação, veio o cara profetizando, falou, vou destruir tudo, e não vai sobrar ninguém. 35 anos antes de acontecer. Esse é o quadro. É isso que Deus está fazendo. Se você não quer crer na Bíblia, tudo bem, eu entendo. Mas não venha dizer que ela não é um livro maravilhoso. Eu conheço ateu. O camarada é ateu e fala, eu sou ateu, mas eu admiro a Bíblia. E acho ela muito melhor que essas coisas que querem ensinar hoje. E o cara é ateu. Mas, ó, eu quero ver até o último dia. Quero ver até o último dia. Vai brincar com fogo, o fogo queima. Amém? Vamos lá, versículo 13, caminhando para o fim. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas, e cairão por terra. E ferirei a casa de inverno, juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Primeiro ponto, versículo 13. Deus dos exércitos. Gente, é Deus que controla os exércitos do mundo. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Ponto final. Versículo 14. Ele primeiro fala, vou destruir os altares de Betel. Lembra? O rei Jeroboão I fez um templo em Betel, colocou um altar, colocou um bezerro de ouro e o povo começou a fazer idolatria ali. Esse foi o pecado que destruiu a nação. Jeroboão I. Aqui nós estamos nos dias de Jeroboão II. Esse grande rei de Israel. Aí Deus fala, ó, vou destruir os altares de Betel. E aí ele fala uma coisa interessante no 14, o seguinte, olha a coisa, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. O que é isso? Isso daqui é o seguinte, havia um hábito antigo. Quando alguém se tornava réu de morte, ou estava perseguido para ser morto, ele corria para o templo da divindade. E aí ele agarrava nas pontas do altar. Aquilo significava um pedido de clemência para não morrer. Vou te dar um caso bíblico. Havia um rei de Israel chamado Salomão. Quando ele assumiu o poder, o pai desse rei, chamado Davi, falou, olha, não deixa Joabe descer a sepultura em paz, porque ele derramou sangue inocente em época de paz. Aí Salomão fala, para ir matar Joabe. Joabe entra dentro da tenda de adoração e segura nas pontas do altar. Aí o que acontece? Um jovem general de Salomão, chamado Jeroboão, pega a espada e vai lá matar Joabe. Quem é esse jovem general? Vai ser o primeiro rei do Reino do Norte, chamado Jeroboão I.
Legal, né? O que Deus está falando aqui? Vocês podem entrar no templo, agarrar no chifre, cortei, não tem clemência, não tem perdão, está decretado. É isso que Deus está falando nessa passagem. Então ele primeiro derruba o altar, segundo ele age sem misericórdia, e aí terceiro ele vai para a casa dos ricos. Aí ele começa a casa de inverno, que era uma casa de luxo do rei. Casa de verão, que era outra casa de luxo. E aí ele vem para as casas de marfim. Marfim era extremamente raro. E aí ele vem para as mansões. E todos aqueles ricos que provocaram a ira de Deus com a sua corrupção, com o seu suborno, com a sua maldade, são arrancados com raiz e tudo. Amém? Aí o que acontece? Ninguém vai escapar. Quando Deus decreta, muito pouca gente fugiu. Entendeu? Nós vimos já gente correndo para todo lado. Algumas aplicações que a gente tem no texto, para a gente encerrar, que eu adiantei muito. Veja, Deus escolhe um povo para servi-lo. No Antigo Testamento Israel, no Novo Testamento a igreja. Ok. Vocês são eleitos? Vocês estão felizes por ser eleito? Eu estou. Só que falta entender uma coisa. O privilégio de ser eleito traz responsabilidade diante de Deus. É uma via de mão dupla. Você foi chamado para servir a Deus. Você foi chamado para santidade. Você foi chamado para praticar obras de justiça. Você foi chamado para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo. Você foi chamado para servir a igreja. Você foi chamado para servir tua família. Você foi chamado para ser um embaixador de Cristo no mundo em terra. Você está feliz por ser eleito? Pastor, eu estou. Então acorda. Não é só o benefício. Tem a responsabilidade, tem as obrigações. Nossa, pastor, e aí? Fica tranquilo, Jesus falou, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se você é realmente o nascido de novo, servir a Deus de maneira bíblica, não vai ser um peso para você. Se é um peso para você, vou dar meu conselho, para rever seu cristianismo. Que pode ser que você seja 2 vezes filho do inferno e nem sabe. E está carregando Bíblia, cantando o hino, e se partir daqui vai acordar no inferno. Porque não pode ser pesado. Você foi eleito, você tem um novo coração. Você tem um chamado. Tem que ser um prazer. Talvez você esteja vivendo valores invertidos. Colocando prioridade naquilo que não tem que ser a primeira prioridade, tem que ser a segunda. Provavelmente eu conheço vocês, você é salvo. Mas você só inverteu os valores. Só parar, ajustar, botar no lugar que vai dar tudo certo. Amém? Que mais? Veja, perigo do enriquecimento ilícito. Essa turma rouba, essa turma é corrupto. O pessoal faz um monte de coisa errada, é político roubando, rei roubando, juiz vendendo os outros. A paga vai vir. E se você olhar bem a história do mundo, você vai ver várias autoridades corruptas que Deus riscou do mapa. É que não é no nosso tempo, mas Deus risca. Que mais que eu mandei aqui? Veja, andarão 2 juntos, se nós estiverem de acordo. Lembra que eu falei que é para servir aliança? Gente, a nossa eleição, a Bíblia fala o seguinte no Novo Testamento: confirmai a vossa eleição. Como que eu confirmo a minha eleição? Eu mostro a minha eleição através da vida cristã que eu vivo. Pastor, eu sou eleito. Menti no serviço, tenho 2 namoradas fora do casamento, só faço coisa errada, mas glória a Deus, estou no céu. Isso é confirmar a eleição? Isso é um fariseu cego. Filho do diabo.
Lembra que Tiago, irmão de Jesus, fala o seguinte: me mostra a tua fé através das tuas obras. Tiago pede uma prova: você é salvo pela fé, legal, então me mostra ela através das tuas obras. Porque se você não tiver obras, essa fé é morta, essa fé é mentirosa. E não prova nada, prova que você nunca nasceu de novo. Sério, né? Tiago era uma simpatia. Já pensou pregar hoje nas igrejas? E esvaziar tudo. Porque é só bênção, é só show, é só coisa legal. Que mais? Religião como instrumento da política. Vai destruir. O Jeroboão I criou os altares de Betel e de Dan. Criou a idolatria. Que aconteceu? 209 anos depois, o país foi destruído. Durou pouco mais de 2 séculos. Por quê? Misturou religião e política. A Bíblia é um livro político? É. Deus tem um chamado para a política? É só ver José, Daniel, mas é chamado. Hoje em dia, a maioria que eu vejo para a política se corrompe. E ainda envergonha o evangelho. Só que olha que interessante. Lembra que eu falei que Deus chamou os inimigos para envergonhar? Quando você vê uma autoridade evangélica ser envergonhada publicamente, e acontece muito, provavelmente é Deus trazendo aquele vexame, aquela humilhação, para a pessoa se arrepender e voltar atrás. Vira e mexe, você vê algum famoso evangélico ser envergonhado. Pode ter certeza que é disciplina de Deus. Só que chegou num ponto que não precisava. Expôs para todo mundo o erro. Tem gente que erra entre ele e Deus. Aí Deus, o Espírito Santo, ministra. Aí a pessoa, puxa, Deus, perdi, errei, pequei. Não deixe chegar nesse ponto. Não deixe chegar nesse ponto. Que mais? Somos o povo de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso ser disciplinado, pode as coisas dar errado. Gente, não se iluda, você é povo de Deus, mas coisas acontecem com o povo de Deus, pô. Não se iluda. Entendeu? E aí, para encerrar, Deus ama, Deus ensina e Deus disciplina. Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando a viver uma vida cristã simples, mas intensa, cheia de boas obras, que nós possamos te servir com todo o nosso coração e com toda a nossa força. No nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus.